Marcos 35, vamos ler. Marcos 4, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Porque vocês, disse Jesus, porque vocês são medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vou explicar para vocês. Aqui Jesus estava de um lado do Rio da Galileia. Ele estava discipulando, ele estava pregando a mensagem em forma de palavras. Ele estava pregando aqueles que queriam ouvir ao seu povo. Em um certo momento em que já era tarde, a mensagem acabou, ele pegou, chamou os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado. Aqui a gente percebe que Jesus prega a mensagem de forma teórica, mas para os seus discípulos ele quer levar para uma parte prática. Então eles sobem no barco e diante do barco, diante do meio do caminho, há uma tempestade. Sabe por que há uma tempestade? Porque na nossa vida cristã, a tempestade vai chegar uma hora. Jesus nunca disse para nós irmos que estaria tudo bem, que nós não passaríamos por angústias, por depressão, por ansiedade. Jesus nunca disse isso. Jesus disse para irmos. Ele disse que Ele estaria conosco. Em João 16:13 disse: tenha vós dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que Jesus diz isso? Jesus convida os seus discípulos aí. É porque muitos querem, mas poucos almejam. Jesus queria colocar sobre as veias deles, sobre o coração deles, que eles tinham que almejar estar com Deus, almejar estar no caminho com Deus. E sabe qual a diferença de querer e almejar? Querer é só uma questão. Agora, almejar é passar o que tiver que passar, é entregar o que tiver que entregar. Sabe? É querer com tanta intensidade que não importa o sacrifício, não importa a renúncia. Jesus sabia que ia ter aquela tempestade, e por isso ele levou os seus discípulos. Ele levou os seus discípulos porque ele sabia o que os discípulos precisavam passar para aquele momento, para que Jesus pudesse mudar algo neles. Alguma coisa tinha que morrer neles, alguma coisa tinha que ficar para trás diante daquela tempestade, meu irmão. Porque Jesus, ele vai precisar que algumas coisas morram em você, para que você viva em ressurreição a Cristo, para que você viva algo novo a Ele. E deixar as coisas para trás será necessário. Então a tempestade chega, o medo, a angústia chega, mas Jesus está no barco. Jesus, ele não fica ausente. Nenhuma hora Jesus sai do barco. O Senhor vai e está com os seus discípulos. E a situação que acontece quando a tempestade chega são os 12 desesperados, os 12 sem saber o que fazer. É um gritando porque o mar está alto e o barco está enchendo, é outro correndo para lá e para cá porque as velas estão balançando tanto que eles não conseguem fazer nada. Mas ainda há um homem que dorme, e os seus discípulos perguntam para ele: Jesus, por que você dorme?
homem que está dormindo. E eu vou te dizer porque Jesus dorme. Jesus dorme porque Jesus corria sobre o coração de Jesus. Hebreus 6,19. Hebreus 6,19. Em 6,19 temos essa esperança firme e segura como âncora da alma, e ela encontra no santuário depois do véu. Jesus, ele tinha a esperança que Deus estava com ele. Jesus, ele em nenhum momento retrocedeu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. O Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim se fazia presente. E o maior erro dos seus discípulos foi negligenciar a presença de Deus no barco. Porque se os discípulos, em vez de estiverem procurando algo para tirar a água do barco, em vez de estivessem correndo para um lado para o outro e olhado para Cristo, as suas atitudes seriam diferentes. Eles não caçariam algo, uma vasilha ou algo qualquer para tirar e correriam e fariam força com o seu braço. Eles fariam o que Jesus estava fazendo, ancorando o coração. Eles não usariam o seu braço, mas eles dobrariam os seus joelhos. Meu irmão e minha irmã, vocês vão passar por tempestade, mas o que vai definir aonde você vai chegar vai ser se o seu joelho vai estar dobrado e o seu coração vai estar confiando em Cristo Jesus. Quando colocamos o nosso joelho no chão, não estamos apenas nos ajoelhando, mas estamos dizendo para a tempestade: pode vir, mas o poder do Senhor é maior. Pode vir, pode vir, não há como. O meu Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Meu Deus do céu, até quando iremos usar a força dos nossos braços? Meu irmão, você não está sozinho. Deus está contigo. Deus está contigo. Em Isaías 43:2 diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei do seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Correr diante das nossas veias, a confiança tem que correr. A esperança é Cristo, e Ele nos deu a certeza da esperança. Jesus, Ele não olhou para os seus discípulos e falou: vamos, e se possível chegaremos. Ele disse: vamos atravessar. Então era garantido a chegada. A chegada era garantida naquele outro lado. Mas Jesus vai precisar fazer você passar por tempestade. Ele vai precisar, porque Ele quer que morra essa pouca fé. Sabe por quê, meu irmão? Onde a fé não se encontra, o medo se encontra. Onde a fé não se encontra, a angústia se encontra. Onde a fé não se encontra, a depressão, a ansiedade vai tomar conta de você. E Jesus quer que você seja um servo, que mesmo sentindo a dor, entrega o coração e se ancora na presença dEle. Vamos ter que deixar para trás tudo aquilo que nos afasta dEle. Seja uma menina que você gosta, um menino que você gosta, seja um pecado de estimação, vai ter que deixar para trás. Você está passando por isso, por Jesus. Ele quer te curar. Ele quer que você viva algo novo nele. Meu Deus, Jesus está no barco. E até quando negligenciaremos a presença dele? Até quando usaremos a força do nosso próprio braço? Até quando trataremos algo que Jesus já falou que Ele vai tratar? Entenda uma coisa: você não move o sobrenatural com o natural. Você não vai usar a força do seu braço e o sobrenatural vai se mover. Enquanto você não for sobrenatural, meu irmão, a presença do Senhor está no barco. A
presença do Senhor está no barco. Há de ser deixado para trás. Coisas novas virão. Há de um coração ser rendido. Eu vou te dar um exemplo de um coração rendido. Em 1 Crônicas 20 vai falar dos homens de Davi que guerrearam contra Golias, contra os irmãos de Golias. E lá é muito legal que eles caracterizam os irmãos de Golias. Eles falam que em cada mão, em cada pé, eles tinham 6 dedos. Eles eram muito altos, muito fortes. As suas espadas, as suas lâminas pesavam muito peso. Mas é um privilégio, é gratificante em ver no versículo de baixo que diz que os homens de Davi venceram a batalha. E quando eu li isso, Jesus me revelou um ato que mudou o meu modo de ver. Ele disse para mim que corações rendidos se tornam grandes guerreiros que matarão pequenos gigantes. Não importa o tamanho da sua tempestade, não importa o quanto ela vai balançar, não importa o quanto ela vai até deixar um pouquinho de água entrar dentro do seu barco, o Senhor é maior. A graça de Deus,